Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e neste vídeo, enfim, falaremos sobre a situação após as eleições na Venezuela. Eu já vou deixar bem claro que eu não tenho qualquer pretensão de falar em termos idealistas ou que porventura pareça que eu me importe com a situação interna da Venezuela. Eu vou ser bem direto aqui que eu vejo que o Brasil tem um norte para ir, tem uma história, tem possibilidades materiais e espirituais para ascender quanto civilização. Eu não consigo ter esse mesmo otimismo com os países hispânicos, com os nossos vizinhos. Eu não acho que nós devemos hostilizá-los, pelo contrário, eu acho que são países que são do interesse do Brasil mantê-los próximos, amigos e na nossa esfera de influência. E eu vou partir desse pressuposto para fazer todas as demais análises a respeito das relações entre Brasil e Venezuela. Então não esperem aqui política de mitadinha, de querer falar que Maduro é ditador, de que não foi fraude, não sei o que, sei lá o que. E eu já vou deixar tudo isso bem claro. Sim, eu acho que o Maduro é um ditador. Eu não acho que essas eleições foram transparentes. E para completar essa tríade, para mim, nada disso importa. Porque a política doméstica da Venezuela diz respeito aos venezuelanos. O que me interessa à Venezuela é as relações de Estado entre o Estado venezuelano e o Estado brasileiro e a condição geopolítica a qual as Américas como um todo estão inseridas. Então, feito esses adendos aqui logo no começo do vídeo, eu vou fazer uma pequena pausa aqui para pedir que vocês deixem o gostei aí no vídeo. Se não forem inscritos, se inscrevam. Tem a chave Pix na descrição, caso você queira fazer uma colaboração. E nós temos o clube de membros do canal, que tem revisões de livros e de autores. Então tem vídeos exclusivos lá. Se você quiser se aprofundar no nacionalismo brasileiro, recomendo que assinem o clube de membros. E é uma forma de me ajudar bastante a manter a rotina, a fazer a manutenção aqui do canal, tá bom? Pois bem, passado o nosso chapéu aqui, o ponto central que eu acho que a gente tem que analisar é, primeiramente, afastar o ponto de vista romântico e ideológico da questão. Não me interessa se a Venezuela é um país de esquerda ou de direita, se o Maduro é ditador ou não é, como funcionam as eleições lá dentro. Eu tenho interesses claros. Nós temos um problema na área norte do Brasil. Área com que fazemos fronteiras não só com a Venezuela, mas com as Guianas e, enfim, os demais países da América do Sul que estão ao norte. E nós temos um problema central que a nossa projeção de poder no norte, ela não é tão presente quanto a nossa projeção de poder no Cone Sul. Isso é, em termos geopolíticos, se nós quiséssemos nos reabilitar como uma potência regional digna e não subalterna à doutrina geopolítica norte-americana, qual seria os nossos pontos de afinidade por onde nós poderíamos começar a atuar na América do Sul e onde nós teríamos maiores vespeiros? Então, é de comum acordo que a região do Cone Sul, ali as nossas fronteiras com o Uruguai, com a Argentina, foram pacificadas. E foi um período de foi muito conturbado para a gente conseguir essa pacificação. Já tivemos guerras com a Argentina, nem preciso citar a Guerra do Paraguai. Nós já tivemos os nossos problemas de interferência no Uruguai. E mesmo na Bolívia nós já tivemos questões que ficaram ambíguas, onde essas nações viam o Brasil como um país agressivo. Ao longo do século XX, nós tentamos aprofundar relações. No século XXI agora, nós buscamos uma integração, mesmo que de forma muito amena, mas buscando criar laços com os países da América Latina. Em especial, a gente conseguiu apaziguar a nossa situação no Cone Sul. Nós não somos uma ameaça ao Uruguai, pelo contrário, historicamente, nós temos o interesse de manter e respeitar a sua independência. Nós somos o principal parceiro da Argentina. As nossas exportações dependem muito das condições econômicas da Argentina, então não nos interessa entrar em choque com a Argentina, porque ela já não é mais uma rival à altura para tentar galgar a posição de protagonista da América do Sul contra o Brasil. Os argentinos sabem disso, não há como competir com o Brasil nesse sentido, e a partir as discrepâncias entre Brasil e Argentina, que em algum ponto eram até
equilibradas no século XIX, no século XX a disparidade fica muito evidente entre os dois países. Pois bem, nós buscamos sempre ter uma política um tanto quanto amigável com o Paraguai, principalmente depois do fim da guerra. Tivemos um grande esforço para reconstruir aquele país, reconstruir as instituições daquele país, e desde então nós nunca mais nos vimos em algum tipo de tensão real contra o Paraguai, a não ser em casos extremamente esporádicos. E a Itaipu também está aí para provar um laço de amizade com o Uruguai. A Bolívia tivemos problemas com a questão do Acre, mas desde então nós chegamos até mesmo a perder certas disputas para a Bolívia sem levar para o coração. Não consigo imaginar razões para um boliviano ver no Brasil um país agressivo contra ele. Ele tem problemas muito maiores com o Chile. Então, se ele for reavivar alguma desavença, não será com o Brasil, espero eu. Mas, quando a gente olha para o norte, a gente tem países que eles são potencialmente ou abertamente agressivos ao Brasil. Os casos que mais saltam aos olhos é a Guiana Francesa e a Guiana, que era a Guiana Inglesa. A Guiana Inglesa, ela está repleta de capitais estrangeiros ali. As próprias empresas ligadas ao complexo do petróleo na Guiana são empresas norte-americanas e do bloco ocidental. Ali estão os grandes olhos contra a Amazônia. E no caso da Guiana Francesa, eu não preciso nem dizer nada, né? Nós já tivemos episódios de tensão às alturas na Guerra das Lagostas, onde quase se precipitou uma guerra entre Brasil e França real. E é evidente que o tráfico de mercadorias, de riquezas nacionais que escoam da Amazônia, passam pela Guiana Francesa. A maior parte das rotas do tráfico das especiarias, né, dos minérios, da biodiversidade da Amazônia, são escoados e têm como protagonistas nações ocidentais europeias. Então, nós temos uma geopolítica que impõe um conflito natural entre Brasil e França, entre Brasil e mundo ocidental. E a doutrina geopolítica norte-americana de pacificar o continente sob a sua liderança também colocaria o Brasil em zona de atrito caso o Brasil tivesse uma doutrina soberanista e não avassalada. Então é evidente que se nós temos França, que só tem onde se projetar ao sul, e você tem Estados Unidos, que quer manter o seu estatuto do Big Stick sobre a América Latina, com a roupagem de boa vizinhança, é evidente que nossos problemas estão no norte, não se encontram mais no sul. Nesse ponto, numa zona tão frágil, é muito irracional a gente querer hostilizar um país como a Venezuela. E mesmo os flagelos que a Venezuela tem e porventura venha nos afetar, como a questão da péssima gestão venezuelana que acaba com esse monte de imigrantes que acabam escorrendo para cá e causando muitos problemas sociais e econômicos aos estados fronteiriços. E eu sei que eu lembro que houve o 2017, por aí teve um aumento gigantesco na criminalidade, pesa aos cofres as ações públicas, o recebimento desses imigrantes, e nós não estamos em condição, nós não somos um país com uma pujança econômica para receber essas hordas de imigrantes venezuelanos. E aqui eu não estou, de qualquer forma, querendo fazer um discurso xenófobo contra eles também, só para que fique claro. Só estou sendo claro, nós não estamos em condições de receber uma chuva de imigrantes. Nós não temos onde alocá-los. Não há espaço sequer para os próprios brasileiros. Essa é a realidade. Então, sim, é um problema que o governo do Maduro causa essa crise migratória. Só que isso é um problema em escala 1000 vezes menor do que se a gente tivesse mais um estado fantoche daqueles países que são os nossos potenciais mais perigosos inimigos. Então, eu acho que é mais fácil para nós estabelecer um aprofundamento na nossa amizade e cooperação com a Venezuela a fim de auxiliá-la a se estabilizar, a buscar uma forma de prosperidade econômica, estabilizando a crise migratória, do que tentando hostilizar e colocar um fantoche ocidental no poder. E digo mais, eu acho que nós tendo a Venezuela ali como um estado nacional, mas mais fraco que o Brasil e que precisa de ajuda para se manter no poder
frente a pressões internacionais do mundo ocidental, o Brasil pode ser um aliado nesse sentido. Isso fica muito evidente porque a Venezuela corre para quem estica a mão para ela. Rússia, China, mesmo Cuba já chegou a ajudar a Venezuela. Então veja, é um grande desperdício nós não utilizarmos essa oportunidade no sentido de ser um mercado de expansão da própria Petrobras. Eles são nacionalistas com o petróleo, mas eu imagino que nós, já que é a balança principal da economia, para não dizer única, venezuelana, há como a gente propor formas de cooperação, porque as estatais são extremamente obsoletas, não tem tecnologia, eles têm muito petróleo a ponto de que eles não têm capacidade de utilizar esse petróleo. Eles não conseguem fazer a prospecção, não conseguem fazer o refino, não conseguem fazer na demanda a qual o país necessitaria. Por que a gente não busca uma aproximação e torná-los um Estado parceiro? Vamos colocar aqui uma linguagem agressiva. Mas façam um esforço. Algo próximo quanto um Estado fantoche brasileiro ao norte. Nós temos uma dificuldade devido à baixa densidade populacional e o fato de estarem atravancadas todas as políticas e os meios possíveis de desenvolvimento do norte e nordeste do país, que causam essa nossa fraqueza de aproximação com os países do norte. Então, até as fronteiras são muito remotas. Então, a gente não tem uma interconexão tão grande nas fronteiras do norte quanto nós temos nas fronteiras do sul, que não permite essa pujança de contatos entre as populações, o que causa um distanciamento natural entre as nações fronteiriças do norte e o Brasil. Então nós deveríamos buscar, através de projetos de infraestrutura, projetos de cooperação, interligar o Brasil ao Peru, à Colômbia, à Venezuela, mesmo tentar uma aproximação com as Guianas, com exceção da Guiana Francesa, que essa não faz sentido a gente buscar aproximações, justamente para aumentar o peso na balança do Brasil em suas relações e no sentido de haver um reconhecimento natural do Brasil como uma potência regional não agressiva, que possa ser uma mão amiga que resguarde a soberania desses países. Então, me parece muito menos problemático nós termos um Maduro não alinhado e à mercê, carente de qualquer auxílio que não seja o ocidental, do que um governo que seja lá Milei, que passe a hostilizar e desdenhar do Brasil em face de promessas vãs de cooperação e auxílio com o mundo ocidental, que vai levar esses nossos vizinhos à periferização, a um estatuto econômico semicolonial. E isso não é bom para a gente. O caso da Argentina mesmo é terrível. Se a Argentina vai mal, a economia brasileira, as exportações também acabam sendo impactadas. Então, um Milei destruindo a Argentina não é interessante para nós também. E, assim, um governo alinhado com os Estados Unidos que hostilize o Brasil na Venezuela seria terrível para nós. Será que não era o caso da gente buscar fazer favores, buscar uma aproximação com a Venezuela para que nós pudéssemos ter cada vez mais influência política dentro da Venezuela, de forma que nós pudéssemos orientar os seus posicionamentos como uma Bielorrússia brasileira, transformar a Venezuela ao Brasil o que a Bielorrússia é para a Rússia. E a importância estratégica do petróleo venezuelano seria de muita utilidade para o Brasil em campo internacional. Pois bem, eu sinceramente não tenho qualquer pretensão de fazer um esforço de pensar em dias melhores para a Venezuela. Quem tem que fazer isso são os nacionalistas venezuelanos. E assim, o petróleo é uma maldição. Eles dificilmente vão conseguir construir uma oposição, porque o discurso de defesa das riquezas nacionais já está capturado pelo bolivarianismo. Vai ser muito difícil você fazer uma política que se distingua dela sem cair num radicalismo neoliberal de se entregar à Venezuela, às corporações, à privatização das estatais, a entrega das riquezas nacionais ao mundo ocidental. Vai ser muito difícil. Só que ao mesmo tempo, eu acho que esse é o papel que o Brasil pode vir a desempenhar para nacionalistas venezuelanos, que é evitar
a completa prostituição da Venezuela a nações como a China. Então, o Brasil pode ser uma potência forte, uma mão amiga, mas não imperialista, porque não é do nosso feitio, não é do nosso nacionalismo essa questão agressiva, não é do nosso interesse, mas é do nosso interesse uma cooperação em cenário internacional. Isso também atende os interesses venezuelanos. Então, a Venezuela poderia ser um ponto de partida para a gente aprofundar o nosso grau de influência no norte da América do Sul, que é onde nós temos maiores flagelos. Nós já temos muito a que nos preocupar com as Guianas, então hostilizar mais um país não é interessante. Agora, você ficar nesse morde-a-sopra de não haver qualquer projeto real de estabelecer algum controle mínimo da Venezuela e ao mesmo tempo não hostilizá-la, você cria só uma zona de ambiguidade onde você desgasta a imagem do Brasil. Então eu acho que a gente deveria ter uma posição, se nós não temos meios de atuar agora, de levantar projetos de infraestrutura, buscar uma cooperação entre a Petrobras e as estatais venezuelanas, buscar uma forma de aumentar a presença brasileira na Venezuela, buscar a abstenção. O Lula, em alguma medida, tenta fazer isso, mas ele sempre acaba escorregando em uma imagem de proximidade. Eu não sei se o Lula teria como, devido ao seu histórico, se desassociar a sua imagem do Maduro. Então, as oposições nacionais sempre vão estar associando uma coisa a outra. Então, mas assim, quanto política de Estado, eu acho que nós devemos manter, sim, uma posição de neutralidade. E não importa se a eleição é fraudada, se eles têm uma crise interna, isso é problema deles. Sendo bem sincero, nós não temos que ser a polícia do mundo, nem a polícia da América Latina. Nós temos que nos preocupar se há ameaças existenciais contra o Brasil. A democracia não nos importa. Ser democrata ou não é uma escolha de que cada nação tem que se submeter e decidir os seus caminhos. É o princípio da soberania nacional. Não nos interessam esses assuntos. Então a gente tem que pensar o que é estratégico para o Brasil, para onde nós queremos expandir a nossa influência e o que nos é cômodo, o que nos apetece geopoliticamente, haja vista as pressões que nós sofremos. Os nossos naturais inimigos são as nações do mundo ocidental. Isso fica muito evidente devido à presença na Amazônia, a hostilidade com que historicamente o Brasil é tratado de maneira franca pelos franceses e como de forma passiva, mas sempre presente, há uma imposição dos interesses em primeira ordem dos Estados Unidos frente ao Brasil, com exceção em períodos assim honrosos, como foi a geopolítica do Geisel ou foi a barganha do Getúlio na Segunda Guerra. São períodos muito específicos em que nós conseguimos nos impor perante os Estados Unidos, mas fora isso, nossa posição é muito frágil. Então nós temos que pensar cuidadosamente como alargar o nosso quintal, a nossa zona de influência para construir aos poucos. Eu não consigo acreditar que a Venezuela possa substituir, num projeto de ascensão geopolítica do Brasil, consiga substituir a importância da cooperação e integração Argentina e Brasil. Isso é um fato dado. Se houver algum ponto em que se tenham governos nacionalistas no Brasil e na Argentina, eles possam se alinhar de forma a haver uma cooperação internacional e uma busca pelo fim do modelo das estruturas semicoloniais que ainda se impõem sobre a América Latina, aí a gente consegue ir puxando o resto do bloco. Uma vez que o Brasil e a Argentina estão unidos em uma causa comum, é natural que o Uruguai, o Paraguai e a Bolívia venham junto. E a partir daí, a gente consiga absorver outras nações do continente, como Chile, Colômbia, Peru, a própria Venezuela. Então, assim, a gente não está numa condição favorável geopoliticamente. Nós temos uma Argentina antagonizando conosco. Então, é melhor que a gente consiga estabelecer alianças duradouras sem associar regimes políticos. Acho que isso aqui também é importante. Durante o regime militar, nós éramos uma ditadura, nós éramos um regime anticomunista, nós combatíamos a guerrilha, e isso não nos impediu de ter relações pacíficas
com a Iugoslávia, de reatar relações com a União Soviética, de reconhecer as independências de Moçambique, Angola, Guiné. E tudo isso foi muito favorável para nós do ponto de vista pragmático, do ponto de vista econômico, do geopolítico, uma liderança dos países em desenvolvimento. Então, é essa visão que nós temos que ter. Não nos interessa o regime político. O que nos interessa é justamente a composição do cenário internacional. Quem são os nossos reais inimigos? Então, pelos interesses de Estado, nós conseguimos nos irmanar independente das diferenças ideológicas. Bom, são esses os meus pontos a respeito das eleições na Venezuela. Não sei se isso deixa vocês intrigados, com raiva ou concordam. Deixem aí nos comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live e falou!